Olá, crianças dos primários aqui da nossa Miniban, como é que vocês estão? Estou voltando para continuarmos as nossas histórias a respeito dos reis de Israel e também agora de Judá, né? Lembram-se que na última aula nós falamos que o reino foi dividido. O reino foi dividido e agora não é somente o reino de Israel como foi no tempo de Saul, de Davi e de Salomão. A partir de Roboão e Jeroboão, o reino se dividiu. Lembram disso? E o reino dividido agora vai começar a ter muita confusão, muita disputa entre eles. E o rei que nós vimos na última aula, na aula passada, foi o rei Asa. Rei Asa foi um bom rei do lado de Judá e ele trouxe um tempo de paz sobre aquela nação, um tempo em que não houve guerra, não houve perseguição, não houve invasões. Porém, do lado de Israel, nós veremos hoje que teve alguns acontecimentos nada legais para o povo por causa da desobediência, por causa deles terem esquecido de Deus e porque os reis que estavam reinando daquele outro lado não foram nada legais, ok? Nós vimos então aqui até agora os nossos reis Saul, Davi e Salomão, que reinaram no reino ainda unido, no reino unificado, enquanto ainda era só Israel. Depois que se dividiu, nós vimos aqui então que já teve mais 3 reis até chegar no rei Asa, né, no reino de Judá. E do outro lado, no lado de Israel, era um entra e sai de rei, já tinham passado mais um monte deles por ali, até chegar no rei que nós estudaremos hoje, que será o rei Acabe. Acabe foi um rei do lado de Israel que não foi nada legal, não fez nada certo de acordo com o que Deus desejava para os reis daquele povo. Eles foram reis idólatras, foram reis corruptos, reis injustos e o povo sofria por causa da má liderança desses reis. Enquanto isso, do lado de Judá, rei Asa estava trazendo um tempo de paz e tranquilidade por causa da sua fidelidade. Lembram-se disso? Aconteceu então que no tempo do rei Acabe, ele se casou com uma rainha muito má, uma rainha que não era do povo de Deus, não era do meio daquele povo, né? Esse era um outro detalhe que Deus pedia para os seus servos, para o povo ali de Israel e também de Judá. Ele pedia que não se misturassem com outros povos. E vocês lembram que Salomão já estava ali fazendo coisas erradas nesse sentido, porque se casou com princesas de vários reinos, fez alianças com povos pagãos, com povos ali da vizinhança, porque ele queria ser amigo de todos, trazer paz com todos, porém ele acabou se casando e misturando ali a sua linhagem, o seu sangue com povos que não eram bem-vindos, que não eram adoradores do nosso Deus, do Deus de Israel. E isso acabou trazendo problemas aí para o segmento da história do povo de Deus. Do lado, então, do povo de Israel, agora chega no reinado, chega ao trono, o rei Acabe. E Acabe foi, podemos dizer que o pior dos reis que passou ali por esse trono, porque ele fez muitas coisas terríveis que desagradaram bastante o nosso Deus. Se casou com Jezabel, que foi uma tremenda de uma rainha má. Sabe aquelas rainhas que nós vemos nos filmes e nos contos de fada, nas histórias que as meninas gostam das princesas, dos príncipes? Sempre tem ali ou uma bruxa má ou uma rainha má, não é? Essa foi Jezabel na Bíblia, uma rainha que existiu de verdade, que foi má de verdade e que desagradou a Deus. Durante esse período, né, o período do rei Acabe e da rainha Jezabel, surgiu então um grande profeta, um profeta que Deus mandou aparecer, mandou chegar ali naquele reino, na nossa história, para trazer um recado de Deus para aquele povo que estava fazendo coisa errada. E o que Deus mandou Elias avisar então para Acabe e Jezabel? Mandou avisar que não choveria mais sobre aquela terra, que eles passariam muita sede, muita fome, porque ficaria 3 anos e meio sem chuva. E vocês sabem que todo ser humano precisa de água, todo ser vivo precisa de água. Os humanos, os animais, as plantinhas, a natureza toda precisa da água. Mas sem chuva, os rios não enchem, as plantações não são irrigadas e não crescem, os animais morrem de sede e as pessoas também morrem de sede, de fome, não é?
E então foi como que uma maldição, um castigo sobre a terra de Israel, quando veio o profeta Elias e avisou: não vai mais chover. Porque sabe o que acontecia naquela época? Jezabel era uma rainha fenícia, né? Ela era da nobreza fenícia. Acabe, que era do povo de Deus, mas não estava obedecendo a Deus, se casou com essa rainha e ela trouxe idolatria para o meio do povo. Ela trouxe o seu Deus, o falso Deus Baal, para que as pessoas o adorassem. E as pessoas ali daquele povo, do povo de Israel, estavam idolatrando esses falsos deuses. Inclusive Baal, que era o deus que a Jezabel adorava e idolatrava. Ela era inclusive uma feiticeira, ela era sacerdotisa desse deus e trouxe aí esses costumes para o meio do povo de Deus, que já estava se esquecendo do Deus de Israel. E então essa mistura dos povos ainda trouxe esses costumes para dentro do povo e Deus tinha que fazer algo para que o povo se lembrasse dele. Esse deus Baal era tido aí nas suas lendas, né, porque de fato ele não existia, era um falso deus. Eles acreditavam que ele controlava o tempo, controlava a natureza, as chuvas, os rios, os mares, a navegação. E eles acreditavam então que tinham que fazer seus sacrifícios, suas oferendas, suas preces e orações para este deus. Mas Deus, para mostrar que esse Baal era um deus falso, fez com que a chuva então cessasse. Deus fechou as comportas do céu, fechou a torneira. Ele disse então para Elias avisar que não choveria até que ele avisasse de volta quando a chuva voltaria. Só choveria de novo quando Elias voltasse para avisar: agora vai chover. E Jezabel ficou muito irada, muito revoltada com essa profecia, com essa maldição, né, que estava ali sobre o povo, considerando que Elias era o culpado, mas os culpados eram eles mesmos, por estarem desobedecendo a Deus e idolatrando falsos deuses. A chuva não veio por 3 anos e meio e durante esse tempo Elias teve que se esconder, crianças, teve que ficar escondido numa caverna, à beira de um riacho, da onde ele bebia água desse riacho, e na caverna quem trazia comida para ele eram os passarinhos. Os corvos vinham e traziam pão, traziam carne, para que ele se mantivesse, se alimentasse ali, e Deus cuidou dele durante esse tempo em que ele ficou escondido por causa da maldição, da maldade, né, de Acabe e Jezabel, que mandaram caçá-lo, mandaram matá-lo. E ele ali ficou escondido. Durante esse tempo, crianças, o Elias, o profeta Elias, acabou ficando triste, deprimido, depressivo, por ter que se esconder. Primeiro, ele foi tão corajoso de dar esse recado difícil de Deus, né, de que não choveria mais. Ele foi ousado e ele fez tudo que Deus mandou, mas depois ele acabou fugindo, porque Deus mesmo mandou que ele se escondesse, mas durante esse tempo todo escondido ele ficou triste, ficou deprimido, porque estava sendo caçado e jurado de morte. E ali ele estava já bastante triste, e nós vamos falar um pouquinho disso, de emoções, para que vocês entendam como Deus cuida das nossas emoções, como Elias, apesar de ter sido tão obediente, tão corajoso, tão confiante, tão cuidado por Deus, né? Ele mesmo assim passou por momentos de tristeza, de dúvida, de depressão, por ter ficado escondido por tanto tempo, por ter que ficar fugindo e se sentindo de repente até desprotegido, mas Deus nunca descuidou de Elias. Inclusive, Deus operou grandes milagres pela mão de Elias, pela boca dele, pela vida dele, e ele foi considerado aí o grande perturbador de Israel, porque ele trazia as palavras que Deus mandava, palavras duras, palavras difíceis, e ele fez a chuva cessar, e ele fez Acabe e Jezabel se irarem contra ele, e a Bíblia diz, a história conta que ele só fez mais milagres, mais que ele somente Moisés fez. Eles aí no Velho Testamento, nas histórias do Antigo Testamento, do tempo antes de Cristo, são os dois que realizaram mais milagres. Primeiro Moisés e depois Elias. Então, nesse tempo em que ele teve que ficar escondido, ele ficou triste. E eu vou falar um pouquinho então de emoções para vocês. Eu trouxe aqui o meu favo de mel, o meu pote de mel, para mostrar algumas porções da palavra de Deus, que a palavra de Deus é considerada mel, é doce para a nossa vida, adoça a nossa vida, as nossas emoções, e eu vou tirar de dentro desse favo algumas emoções para vocês, tá bom? Eu trouxe aqui uma emoção que é chamada de medo. Vocês conhecem esse personagem aqui?
daquele filmezinho infantil, Divertidamente? Pois é, o medo foi algo que Elias sentiu. Elias teve medo de ser morto, de ser pego pela rainha Jezabel, pelos seus soldados, né? E ser então fulminado, morto, decapitado, porque ele agora era odiado pela rainha e por muitos também do povo que estavam morrendo de sede e de fome, e eles não entendiam que a culpa era deles mesmos, por serem desobedientes. Achavam que o culpado era Elias. Então Elias teve medo e teve que se esconder. Mas a Bíblia diz, crianças, na porção da palavra de hoje, assim, ó: não temereis mal algum. Em Salmo 23, versículo 4, a Bíblia diz: não temereis mal algum, porque quem nos guarda, quem nos livra de todo mal é o nosso Deus. O mesmo Deus que mandou Elias dar esse recado tão difícil, que mandou ele se esconder também, foi o Deus que protegeu Elias, deixou ele ali naquele lugar onde ninguém o encontrou, mandou os corvos levarem alimento para ele, deixou o riacho ali à sua disposição para matar sua sede, para se refrescar, para tomar seu banho, e Deus cuidou dele ali. Então Deus cuida de nós, a gente não precisa ter medo, não precisa temer nada, porque Deus está sempre nos guardando. Vamos ver aqui mais uma emoção que Elias deve ter sentido nesse momento, de tanta dificuldade que ele passou. A próxima emoção que eu vou mostrar aqui para vocês, também personagem daquele filme Divertidamente, é a tristeza. Elias sentiu tristeza, crianças. Ele ficou triste de ter que ficar escondido, ter que ficar longe de todo mundo que ele conhecia, longe da sua casa, da sua terra. E ele ali se sentiu sozinho, isolado, como muitos estão agora, isolados por causa dessa pandemia, dessa quarentena, né? O isolamento que nós estamos sofrendo, sem ver alguns parentes, sem ver os amigos da escola, sem vermos os coleguinhas da igreja. Nós estamos meio que isolados por causa dessa doença que se espalhou pelo mundo e temos que ficar escondidinhos em casa, não sair, não temos festas para frequentar, não temos lugares para poder ir se divertir, não estamos podendo ir ao shopping, ao cinema, né? Muitas coisas deixaram de acontecer, eventos foram cancelados por causa dessa doença e muitos estão isolados, tristes por causa desse momento, mas se esquecendo de que quem cuida de nós é Deus, né? Não devemos ficar tristes, porque isso vai passar. Tudo isso está sendo necessário para a gente ficar guardadinho, protegido dentro de casa, e essa tristeza vai passar, assim como a tristeza de Elias passou. E a Bíblia diz assim, ó, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Ali no livro de Jó, 41, 22, a Bíblia fala que até a tristeza salta de alegria diante de Deus. Então a gente não pode deixar a tristeza tomar conta de nós, não é verdade? Porque Deus tem cuidado de nós. Vamos ver mais uma emoção que Elias deve ter passado durante esse período. Que personagem é esse do filme Divertidamente? É o raiva. Raiva é uma emoção também, né? E muitas vezes a gente sente raiva de certas coisas, de certas situações, até de certas pessoas. Elias teve raiva também? Sim, ele estava nervoso com aquele povo, fazendo tanta coisa errada, se esquecendo do nosso Deus verdadeiro, sentindo-se dependentes de um Deus que não existia, um falso Deus. Então, Elias sentiu raiva e deu ali aquele recado, né? Proferiu aquela maldição sobre aquele povo. E a Bíblia diz assim, ó, que nós podemos até nos irar, mas não podemos pecar. É normal em muitas vezes, em muitas situações, a gente ficar com raiva, mas a gente não pode deixar a ira se transformar em pecado. Tá com raiva, mas não pode bater. Tá com raiva, mas não pode xingar, não pode matar, não pode ofender, não pode fazer o que vai trazer prejuízo para a gente e para outras pessoas. E isso está escrito em Efésios 4, 26. Elias teve raiva, mas ele se mantinha íntegro, porque ele era fiel a Deus. Vamos ver uma última emoção que Elias vai sentir durante esse período. Que emoção é essa? É a alegria. A alegria é mais um dos personagens do filme Divertidamente, e ela é uma emoção que todo mundo deseja sentir o tempo todo. Mas é claro que não dá para ficar alegre sempre, né? A gente tem momentos de tristeza, de medo, de angústia, mas aí, no final, o nosso Deus sempre faz com que essas situações se transformem em alegria. Essa, então, é mais uma das emoções. Elias teve momentos de alegria? Eu creio que sim. Já eu vou contar para vocês mais um grande milagre que Deus fez acontecer através da vida dele.
E a porção da palavra nesse momento, sobre a alegria, diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força, em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força, por isso, então, a gente não pode se entristecer com as dificuldades. Tem que deixar a alegria tomar conta, porque Deus nos dá força para vencer todas as dificuldades, como Ele fez com Elias durante esse período aí de reclusão, de isolamento, em que ele ficou escondido, e ele vai passar por um momento de alegria agora, e eu vou contar para vocês como foi um desses momentos, em que ele teve motivos aí para louvar a Deus. Ele saiu certo dia desse esconderijo, Deus mandou que ele fosse até um certo lugar, e no caminho ele encontrou uma viúva, uma pobre mulher viuvinha, que ele acabou pedindo água para ela. Ela deu água e ele também pediu pão. Mas essa viúva disse que não tinha alimento, não tinha mais comida na sua casa, a não ser um pouquinho de farinha. Eu trouxe aqui um pacote de farinha de trigo. E ela também disse que ainda tinha um pouquinho de azeite. Azeite, como vocês sabem, é o óleo, né? Naquela época, o óleo era o azeite tirado da azeitona, por isso esse nome, azeitona. Nascido da oliveira, por isso o nome do óleo é azeite de oliva. A oliveira é o pé da azeitona, vocês sabiam disso? Então, esses dois ingredientes eram muito comuns na época e muito importantes para a alimentação do povo. E eles já, por muito tempo, sem terem as boas plantações irrigadas pela chuva, a plantação das oliveiras e a plantação do trigo, estava faltando comida. E a viuvinha só tinha agora um último pouquinho, uma última porção de trigo e de azeite para fazer seu último pão. E ela disse que depois disso ela morreria com seu filho porque não tinha mais alimento. Mas sabe o que Elias fez? Um grande milagre na vida dela. Ele disse, não se preocupe, faça esse pão para nós três e não vai faltar comida na sua casa, na sua mesa. E foi o que ela fez. Ela fez então aquela massa de pão, serviu, assou para que eles três comessem, e aquele trigo e aquele azeite que ela tinha não acabaram. Por muito tempo, até que a chuva voltasse, o trigo da viuvinha se multiplicou. Ele nunca acabava. Assim como o azeite da viuvinha também nunca terminava nos seus jarros, nos seus potes. E ela teve muitos jarros de azeite, muitos potes de farinha para ficar se alimentando durante aquele tempo e ainda pôde vender para a vizinhança. Ela teve que emprestar vasos e potes da sua vizinhança para que Deus continuasse multiplicando o azeite e a farinha, e ela pôde vender aquilo e ganhar um dinheiro com aquele grande milagre que Elias providenciou na vida dela, e ela então se alegrou com a provisão e o cuidado de Deus. Deus cuidou da viuvinha, cuidou de Elias. E ainda tem mais um milagre que Elias fez. O filho dessa viuvinha um dia ficou doente e morreu. Elias fez, sabe o que, crianças? Ressuscitou aquele garotinho. Olha quantos milagres Elias fez acontecer nesse período de história que eu estou contando para vocês. Ele fez a chuva cessar. Ele mandou na chuva, ele comandou a natureza, ele fez a comida da viuvinha se multiplicar e não acabar, nunca terminava, ela fazia comida e a provisão nunca acabava, e ele também fez o filhinho dessa viuvinha ressuscitar, voltou à vida depois de ter morrido. Olha quantos milagres Elias fez acontecer naquele tempo. Tudo isso por causa da sua obediência. Tá? Por causa da obediência de Elias, ele era muito usado, muito abençoado por Deus. Nós temos que aprender com o exemplo de Elias a sermos ousados como ele, né? Ele foi corajoso de dar aquele recado, sermos obedientes como ele obedeceu a ordem de Deus de dar um recado tão difícil, de fazer tudo aquilo que Deus estava mandando para castigar aquele povo, e ele também foi confiante, confiou que Deus estava guardando, estava fazendo tudo o que era necessário para acontecer as coisas, fazer as coisas melhorarem, tanto sobre Israel, depois que tudo aquilo passasse, para que eles aprendessem a lição, quanto na vida dele e na vida da viúva, que era uma mulher fiel a Deus. Então, aprendamos com os exemplos de Elias. E na próxima aula vocês vão ver o que mais Deus ainda vai fazer na vida de Elias, que foi um grande profeta, um dos maiores que a Bíblia deixa registrado para nós aprendermos hoje em dia aí com a história dele. Ok? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa história, por mais esse exemplo de vida que foi do profeta Elias. E também pelos exemplos a não serem seguidos de Acabe, de Jezabel, para que nós saibamos que o verdadeiro
verdadeiro Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas, e que a gente seja obediente ao Senhor. Que nossas crianças possam aprender a serem fiéis ao Senhor e não idolatrarem falsos deuses, não idolatrarem falsas celebridades, falsos ídolos, e saberem que o Senhor deve vir em primeiro lugar nos nossos corações. E sermos também generosos, como foi a viuvinha que dividiu o pouquinho que tinha com o profeta e Deus prosperou tudo que ela tinha, então multiplicando as provisões da sua mesa, da sua despensa. É o que nós queremos para as nossas vidas, Deus. Ensina nossas crianças a serem fiéis, a serem obedientes, a serem confiantes, a serem ousadas, como foi Elias, para que nós tenhamos também toda essa bênção que Elias teve na vida dele sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Até a próxima aula. Fiquem firmes, fiquem fiéis. Aí não tenham medo. Tudo vai dar certo. O isolamento vai acabar. Não precisa sentir tristeza também. A alegria do Senhor é a nossa força. Em breve nós estaremos juntos aqui nessa linha, aqui na igreja, também na escola, para que vocês possam voltar o convívio com os coleguinhas, professores, amigos, familiares, tá bom? Deus está cuidando de nós como cuidou de Elias e também da viuvinha. Amém? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.